Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui, né? Vamos dar início a mais um momento de troca, de aprendizagem, né? Mais uma live. Que bom tê-los aqui conosco. Alexandre, Sara, Dora, acredito, tudo bem? Sejam bem-vindos, né? Mais esse espaço de trocas que nós estamos promovendo aqui no nosso espaço. Vamos só esperar rapidinho. Pri está chegando, é a nossa convidada. Entrou. Pedi só para ela. Nilma. Aqui. Helena. Oi, oi. Olá! E Tudo bom, aí? Pri? Tudo Como é que você jóia, amiga? tá? Bom? Tudo Tudo em ótimo. E você? paz. Muito Nós feliz duas em tê-la novamente, aqui. né? Firme e forte, pela mesma ideia, pela mesma luta. Né? Sim, Tem muita gente aqui já querida nos acompanhando. O pessoal tá chegando. Ai, uma amiga minha lá de São Paulo, Marcinha. Oh, que delícia. Pessoal que da jóia, Dislexia ótimo. ABC. Alê. Oh, que delícia. Que felicidade. Muita gente querida, Pri, aqui curtindo com a gente. Que bom. Ai, fica até emocionado. Sou uma E chorona, é um viu? assunto muito interessante, né? É um assunto que mobiliza muita gente também, né, Érica? Com certeza. Matilda está perguntando, vai ficar gravado assim, minha querida? Depois a gente disponibiliza tanto aqui na Equilibrium como lá na Flex Bahia, né, em todos E os canais, para que vocês possam assistir depois sim, fique tranquila, viu? E aí, Pri, vamos mais desse bate-papo nosso, que a gente sempre vem vamos. conversando, sempre a gente vem mantendo os nossos encontros, né, mesmo que agora à distância, mas nunca deixar adormecer esse tema que a gente vinha fazendo, né, um trabalho bem interessante antes desse isolamento social, mas nós não deixamos de sentar para conversar, para estudar e para também trocar e agregar outras pessoas, né, Isso, dentro da isso é o nossa associação. Isso é o principal, né? E assim, a gente está vendo que nesse momento a gente está conseguindo, né, Erika, manter nossos encontros online. É bom que algumas pessoas que antes não podiam se deslocar, não podiam participar, hoje Sim, estão participando, né? Estão lá firmes e fortes nas nossas reuniões, encontros do Dislexia Bahia. Então, estamos tocando nesse momento assuntos que têm a ver com a pandemia também, que tem a ver com o estudo online, né, das crianças, como organizar a tarefa de estudo, as rotinas. São temas sempre muito importantes e interessantes, né, para esse momento também. é verdade. Mas antes da gente começar, eu estou vendo aqui pessoas, né, que estão chegando, que às vezes não nos conhecem. Então, eu vou me apresentar e também é bom que a gente se apresente, né? Fale um pouquinho da gente. Bom, eu sou psicopedagoga clínica, né? Para quem ainda não conhece um pouco do meu trabalho. Tive o grande prazer de ser apresentada, né? Por uma que se tornou minha amiga, né? Mãe de um paciente meu, a Priscila, e a essa associação maravilhosa que nós estamos crescendo aqui em Salvador, na Bahia. Eu trabalho exclusivamente na parte clínica, né, com atendimento de crianças que têm o diagnóstico de dislexia e outras questões, principalmente relacionada às dificuldades de aprendizagem, né? E a gente está promovendo sempre esse debate, sempre essas rodas de conversa, que eu acho que é importante para a gente fortalecer cada vez mais e também levar esse conhecimento para outras pessoas que, como você, Pri, também se deparam, às vezes, num caminho um pouco sem luz, né, no início. E o nosso objetivo é justamente esse.
trazer um pouco mais de tranquilidade para os pais nesse sentido, a gente sabe que é muito difícil, né? E daí, está presente. Pois é, então vou me apresentar também. Eu sou Priscila Garrido, né? Sou administradora, mas acima de tudo eu sou mãe, né? E aí tenho dois filhos e tenho um filho que tem dislexia. E aí que a gente começou esse universo, né? Do conhecimento dessa área, né? Dos transtornos de aprendizagem. Quando a gente realmente começou a conhecer, né, o que era a dislexia, porque é algo que muita gente desconhece. Eu nunca tinha ouvido nem falar na época que eu fui apresentada esse universo. Né? Então, a partir daí, de minha experiência como mãe, né, com vários profissionais que a gente encontrou no caminho, eu tive essa ideia de montar uma associação, justamente pela questão da deficiência que a gente, eu vi, eu com meu marido, minha família, a gente viu que existia, né, aqui em Salvador. Então, a gente resolveu criar essa associação. Tá? Então, eu fundei a Associação Dislexia Bahia para que a gente pudesse divulgar, acolher os pais, né? Que chegam nesse momento, muitas vezes com diagnóstico, às vezes sem diagnóstico, mas com questões em dúvida, rumo a tomar. E nós fundamos o Dislexia Bahia, né? E estamos aí, né? Nesse caminhar, né? Que é um caminhar, né? Interessante, muito interessante. Uma área totalmente nova para mim, como mãe, né? O Dislexia Bahia já tem 3 anos, mas é pouco tempo, né, Érica? Assim, a gente vê que cada dia tem mais o que aprender, apesar É, de eu não ser, né, profissional da área, mas eu estudo muito justamente para a gente poder trabalhar isso, né? Eu poder trabalhar isso com meu filho e também para poder discutir, conversar com os associados, as outras mães sobre o assunto, né? Então, assim, é um caminho justamente para a gente poder ajudar um ao outro, né? Então, nossa associação tem como esse como objetivo ajudar os pais, né, nessa jornada. E é isso, né? Temos também alguns participantes aí que também fazem parte do nosso universo, né? Dislexia MT, né? Lá de Mato Grosso, tá nos acompanhando aí também, algumas colegas, né? Vários amigos. Isso é muito importante, Érica, porque a divulgação, né, desse trabalho, a divulgação do que é a dislexia, o que são os transtornos de aprendizagem, não só a dislexia, mas, né, os transtornos, para que a gente possa levar esse conhecimento a mais pessoas, a mais pais que desconhecem, né, o que é que a gente, como conduzir. Muitas vezes os pais chegam para a gente numa situação de desespero, porque eles não entendem o que é isso, que universo é esse, o que é que eu faço agora, né? Que é. caminho tomar? Então, assim, eu queria também logo agradecer, né, nossa parceria, agradecer muito a ideia, o convite da gente fazer essa live juntas, porque realmente a gente tem um trabalho muito interessante, né? O seu trabalho na clínica, na Equilíbrio, também o seu trabalho conosco na associação é um trabalho muito importante, tá? Enriquece muito o nosso caminhar, tá? Então já fica aí logo o agradecimento. Eu que agradeço também, Pri. Eu acho que foi um presente que a Helena me deu, né? Foi me apresentar e apresentar vocês, né? Me apresentarem também, porque o conhecimento, a aprendizagem, a formação, ela se faz assim, pela troca, né? Não existe um ser totalmente dotado de conhecimento, muito pelo contrário. A gente vai juntas, unidas, também buscando novos conhecimentos, buscando novas formas de atuação também para essas crianças, porque acima de tudo eles são únicos, né? É um único sujeito, não é dentro de um pacote, muito pelo contrário. Bom, Pri, mas para a gente começar, né, acho que esse bate-papo, é, quando a gente fala, né, sobre essa questão de dislexia, os transtornos, muitas vezes a gente se depara com uma realidade que eu vejo muito que chega na clínica, que esse olhar que muitos pais têm em relação à primeira infância, eles acabam ficando um pouco que esquecidos,
né? E isso é muito natural que aconteça, porque é tanta coisa que acontece nessa primeira etapa, né? Por exemplo, o primeiro filho, né? Às vezes a gente esquece como que foi esse desenvolvimento, questão do andar, questão do falar, quando começou a falar, quando começou a andar, quando começou a adquirir algumas habilidades mais próprias da idade e tudo mais. Por N questões que acontecem, né? É muito frenético essa primeira etapa, mas ela é tão importante que nós tenhamos esse olhar. Né? A gente sabe que nessa primeira infância, e tem alguns autores que dividem né, essa primeira infância de zero do nascimento até 3 anos, e depois de 3 a 6 anos, muitas coisas acontecem, muitas habilidades serão adquiridas ao longo do tempo, que eles estão com as janelinhas de oportunidades abertas para o desenvolvimento de modo geral. E às vezes a gente não consegue né, ver algumas nuances que pode ser alguns indícios né, que a gente depois que para analisar de uma outra perspectiva, a gente tem essa visão, poxa, realmente quando ele tinha essa idade, ele não tinha tanta habilidade nisso, ou tinha um pouco mais de dificuldade naquilo, né? Então, como que aconteceu isso com você, né? Depois que você começou a percorrer esse caminho, né? Você conseguiu fazer essa análise, né? Você conseguiu ter fazer essa retrospectiva um pouquinho de como que foi, porque é o seu segundo filho, né? A gente sabe que no primeiro é coisa mais frenética, mas no segundo a gente tem um olhar um pouco mais atento. A gente já sabe como que é, né? De uma certa forma. Isso. Você passou por isso? Veja só, passei. Passei sim. O que que acontece? Comigo foi o seguinte. Apesar de ser o segundo filho, a gente sempre tem aquela questão, né? Cada um é um, cada um tem seu Uhum, momento, uhum, né? E o momento de aprendizado é único, cada um tem o seu momento realmente. Então, o que que aconteceu? Mas eu comecei a perceber algumas características muito cedo. Teve alguém, inclusive, que perguntou o que era dislexia, agora aí no chat. Então, o que é que acontece? A dislexia é um transtorno específico da leitura. O que é que a gente percebe? Tem vários sinais, né, que a gente pode perceber, mas são indícios, não significa que toda criança que tem aqueles sinais tem dislexia, nem significa uhum, que toda criança que tem dislexia tem todas as características, né? Então, assim, a gente acaba colocando vários sinais possíveis, mas tem que ter cuidado também no observar. E claro, é importante a atenção dos pais, sim. Por quê? Porque os pais vão perceber algo ou a escola vai trazer algo. Os pedagogos também têm um papel importantíssimo, os professores na uhum, escola, acompanhar e demonstrar isso. Mas no meu caso, eu percebi muito cedo. Por quê? Porque eu percebi uma dificuldade na memorização das cores. Então, uhum, muito antes dele ter acesso à questão de números e letras, eu percebia que ele não estava memorizando as cores. E bom, para mim aquilo eu achei estranho. Então, assim, a gente começava a trabalhar as cores, né? Grupo 4, grupo 5, e eu percebia que com o passar do tempo, a gente voltava em cores anteriores e ele não tinha memorizado. E aí depois eu comecei a perceber que ele memorizou duas cores, as cores do quarto. Por quê? Porque eu associei a parede azul do quarto aos adereços laranja que tinham a pipa laranja no quarto, enfim. Então, coisas que a gente associou à imagem, ele gravou aquela cor. Então, eu podia apontar aquela cor em qualquer outro local, que quando ele fazia referência à cor que estava no quarto, ele sabia qual era a cor. Então, o primeiro momento, o primeiro contato que eu tive com um possível transtorno de aprendizagem foi com a memorização das cores. Só que aí você fica naquela sem saber o que é, né? O que é, o que eu procuro, uhum. o que é que eu faço. E ele era muito pequeno, realmente. Poderia não ser nada, inclusive, poderia ser uma questão passageira, enfim. Então, nós procuramos uma neurologista na época e isso foi fundamental, porque assim, primeiro que o profissional nos acalma, né? Então, um primeiro papel de nos acalmar e um segundo de orientar de fato, de acordo com o que poderia ser. Mas ali a gente, como ele era muito pequeno, a gente tinha uma perspectiva de só ter
uma confirmação ou um desenvolvimento do que poderia ser mais adiante enquanto ele passasse pela alfabetização, né? Uhum. Então, nesse momento, bom, então o que fazer? Tivemos a orientação de estimular. Então, façam os estímulos, estímulos com a psicopedagoga, vamos trabalhar. Então, vários estímulos. E começamos a trabalhar nesse ponto. A partir daí, fazíamos vários jogos, várias brincadeiras, sempre voltadas com a orientação da psicopedagoga. A partir daí, ele foi para o primeiro, segundo ano da escola, do fundamental, e aí sim, aí a dislexia veio realmente à tona nas características principais. Que eram essas características? A leitura. Né? Então, não só Uhum. a memorização das letras e dos números, mas a questão da leitura. A leitura silábica e essa leitura silábica que existe em toda criança no momento inicial que está aprendendo a ler, ela não passa, ela continua silábica. Então, você precisa observar durante um bom tempo. Por quê? Porque isso pode ser passageiro, como todas as crianças no começo. Mas isso se torna frequente, né? Constante. E, além disso, existe, por conta da questão da leitura, existe também uma questão de entendimento do que está lendo. Né? E eu acho que Sim. esse é o traço mais, o sinal mais importante. Então, o que lê não identifica o que leu. Né? Então, foi mais ou menos essa jornada. E aí, a partir do ensino fundamental, né, lá no terceiro ano, segundo para terceiro ano, a gente já começou a fazer algumas intervenções. Né? E aí a gente foi para um diagnóstico, tivemos o diagnóstico da dislexia, e aí conseguimos trabalhar com algumas intervenções cedo, porque é realmente cedo, a partir do momento em que Uhum. você consegue trabalhar isso cedo, ele começa a desenvolver estratégias para driblar essa dificuldade, porque é uma dificuldade, né? É um obstáculo, mas não é uma impossibilidade. Né? Isso aqui, Justamente. assim, é importante que os pais entendam. Eu sempre falo isso, né, quando a gente está com os pais, quando a gente está nos eventos, que não é uma impossibilidade, é uma dificuldade. E assim, são coisas que a gente precisa encarar, os pais precisam encarar, precisam entender primeiro o que é, né, Érica? Porque a gente sabe que existe muita dúvida em relação à dislexia, aos É, transtornos, né? Então, é, assim, eu- muitas pessoas encaram de uma outra forma, né, Érica? quando você trouxe, e essa pergunta foi bem intencional, essa questão das características iniciais, porque é extremamente importante, né? Não que seja um determinante, como você colocou, e muitas vezes não é, mas é importante realmente que nós tenhamos esse olhar, porque muitas vezes são esses pequenos indícios que faz toda a diferença lá na frente. Que, por exemplo, no seu caso, você teve essa percepção, você teve essa preocupação e já começou a atuar, já começou a fazer as mediações, mesmo que tivessem sido feitas sem a intenção de ajudá-lo, mas já conseguiu associar as cores a alguma coisa, ou seja, você já começou a dar condições para que ele superasse essa dificuldade. O que acontece muitas vezes, Pri, que é muito comum, pela falta de conhecimento mesmo, e eu acho que a associação ela vem para isso, é que a gente não acredita. Eu acho que a primeira questão é aquela. Não, é uma questão da criança, isso vai passar, isso faz parte da fase. Realmente, tem algumas características que fazem parte da fase. A leitura silábica, é, a questão da própria memorização, tem tudo a ver com a questão da maturidade também da criança, memória de trabalho, ou seja, há N questões que estão associadas a esse desenvolvimento. Por isso que é extremamente importante essa observação que a gente faz ao longo do desenvolvimento dos nossos filhos, dos nossos pacientes. Porém, tem um outro lado que muitas vezes a gente não acredita. E a gente acaba atribuindo essas dificuldades a um corpo mole da criança, a uma preguiça da criança. E com isso, o tempo vai passando. Então, o que, que acontece quando a gente, às vezes, leva essa responsabilidade dessa dificuldade para a criança e não consegue olhar de um outro prisma?
a gente acaba não proporcionando que ela crie estratégias de superação e caminhos para que ela realmente supere, porque como você mesmo colocou, a dislexia, a gente tem, você sabe que eu tenho duas frentes de atuação, né, no sentido de entendimento da dislexia, como algo realmente neurobiológico, e as outras que estão correlacionadas a vários fatores que interferem na aquisição dessas habilidades. Então, quando a gente nega isso para a criança, a gente também nega a oportunidade dela criar estratégias de superação. Porque é algo que a gente tem que deixar muito claro para todos e trazer esse conforto para os pais, a dislexia não tem nada a ver com questões cognitivas. Eles são Isso. extremamente inteligentes, na verdade, todos são extremamente inteligentes. Então, às vezes, fica muito com medo, não sei se é medo, É uma é insegurança, né, Érica? É uma uma insegurança insegurança dos pais, de buscar, né? E de é, rotular. Eu acho que e isso também está muito próximo, sabe? É esse medo de buscar uma ajuda, de buscar um entendimento, sim, e acaba delegando à criança realmente todo esse fardo, né? Ai, é preguiçosa, ai, não gosta de estudar, ai, tem preguiça de ler, né? desmotivada, é desmotivado, Desmotivada. gosta da escola, é uma criança desmotivada, dizia, não é a mesma pessoa, não é a mesma criança que eu conheço, não é. Como assim? Né? É A isso gente mesmo, ouve Pri. isso, os pais que realmente, né, acompanham ali, isso, assim, é a criança. E além disso, o que é que acontece? O tempo em que você não está trabalhando isso com a criança, ela também vai gerando uma baixa autoestima. Porque ela Total. começa a primeira coisa é que ela é burra. Os Uhum, colegas apontam isso. Por quê? Porque é comum numa sala de aula, infelizmente ainda, o professor pedir para ler em voz alta, né? justamente. E a criança ela vai ficar ali sofrendo com aquela situação, ela não vai prestar atenção em nada, ela não vai assimilar nada. Por quê? Porque ela está tensa na possibilidade dela ter que ler em voz alta. Pense em uma pessoa que lê silabicamente, ela ser colocada numa situação dessa, exposta dessa forma numa turma de crianças, de outros colegas. Então, assim, enquanto os pais estão realmente sem perceber, né? Porque às vezes também não percebem, ou Sim, sim, enquanto isso não vem realmente à tona, o que é que acontece? A criança sofre. A criança, demais. além de deixar daquele tempo, de ganhar aquele tempo para desenvolver as suas estratégias para vencer esse obstáculo, além disso, a criança sofre muito. Porque a criança se acha incapaz, ela se acha realmente burra. E os professores Uhum. colocam muitas vezes isso. Poxa, você é desleixado. Poxa, por que você esqueceu de novo o dever em casa, a atividade, o trabalho? Poxa, sua agenda tá bagunçada. Quer dizer, são coisas que, fora as outras coisas, né? Desmotivado, você, poxa, ninguém quer fazer trabalho com você porque você é desmotivado. Então, assim, são coisas que ferem a criança e a criança vai ficando com a autoestima cada vez pior, né? E, Então, assim, esse e, e, tempo é as, complicado. e as habilidades que ela poderia estar utilizando a seu favor simplesmente não são vistas. Porque Isso. esse modelo, né, esse estereótipo que colocaram na criança, é o que ela carrega. Então, uma criança preguiçosa, uma criança desmotivada, uma criança desorganizada. E esquece de ver, na verdade, as outras habilidades que interferem tanto quanto no processo de desenvolvimento Muito, da criança. muito. Habilidade artística, habilidade musical, outras habilidades que elas formam o conjunto das inteligências múltiplas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E quando a gente traz essa questão desse olhar, teve uma colega nossa que está aqui também participando, ela falou que o apoio da família é extremamente importante. É, Muito. extremamente importante, porque às vezes a criança ela não se percebe dentro dessa dificuldade, ela apenas sofre pelas dificuldades que ela tem e como o ambiente lida com ela dentro dessas suas dificuldades. Então ela acaba desenvolvendo outras questões do tipo uma criança que vai
se desencadear para brincadeira. Então, se ela não consegue acompanhar dentro da sala de aula, ela precisa criar uma estratégia para aquele tempo que ela está na escola seja interessante para ela. Então, ela vai brincar, ela vai abusar um coleguinha, abusar que eu digo no sentido de Ela perturbar um pode ser coleguinha. agressiva, né? Ela pode ser Então, agressiva, ela se vai mal. ficar brincando na aula o E tempo todo, que eu tive casos muito próximos disso, assim, Érica, ele só brinca. Aí quando você vai ver, fala assim, óbvio que ele brinca. Se ele não consegue acompanhar, ele precisa se sentir também bem naquele ambiente. Ele fica 4, 5 horas por dia ali. Então ele não vai ficar esse tempo todo sofrendo calado. Ele vai precisar buscar formas de superar aquele espaço. Então, esse olhar da família, e daí a gente vem para essa questão ambiental, é de extrema importância, porque é ela que vai dar todo esse suporte, tanto emocional quanto suporte das terapias, né, de modo geral, da busca, né, da solução de tudo isso. Como que foi, Pri, para você esse percurso? Teve até uma pessoa que perguntou quais são as terapias, né, indicadas para dislexia. Mas como é que foi esse todo o seu percurso, né? Quando você identificou, você já falou um pouquinho que você procurou a neuro, né? Inicialmente foi a neuro que fez todos os encaminhamentos, as orientações. Mas e depois, né? Como que foi todo esse trajeto? isso. Então, o que é que a gente fez? Depois, com o diagnóstico, a gente buscou o diagnóstico, né? Que eu Uhum, hoje, eu defendo isso. Eu acho que algumas pessoas, não, você está querendo rotular. Eu não acho que rotular, eu acho que da forma conduzida de uma forma positiva. Até eu uhum, também estou a favor de que tem que ser muito claro com a criança. Você tem que sim, explicar o que a criança tem, o que é, de forma leve, tá? De uma forma tranquila. Então, assim, é a partir daí, com o diagnóstico, que eu acho que o diagnóstico te dá um rumo do que, né, exatamente, porque assim, a gente sabe, a dislexia tem associação com, muitas vezes, né, com o TDAH, você tem a descalculia, uhum, né, que também pode estar, a descalculia é a relação semelhante em relação à matemática. Né? Meu filho não tem a isso, descalculia, mas tem muitos, assim, a probabilidade maior é ter dislexia e a descalculia. Né? isso, Mas existe associação também com o TDAH e o TDAH pode vir de uma forma mais intensa, menos intensa. Então, assim, quando você faz o diagnóstico, você tem um relatório em que você tem um norte a seguir, né? Então, assim, você tem o que você pode buscar disso. Então, nós buscamos um apoio de fono e uhum, psicopedagogo, que eu acho que é uma dupla, né? Assim, são dois trabalhos interessantes, importantíssimos, que precisam ser feitos, né? Que precisam ser justamente para que a criança consiga desenvolver estratégias. A isso, dislexia, ela não é algo que você vai curar. Eu digo isso sempre, gente, não é uma doença que você vai curar, não é um transtorno. Se você tem esse transtorno, você vai levar esse transtorno a sua vida toda. Você vai ultrapassar esse obstáculo. Eu gosto de comparar, eu li isso uma vez de um disléxico, né, que deu um depoimento. Ele disse assim: gente, você não é míope? Você não precisa de um óculos para ler? Uma coisa, eu não consigo ler, só que você justamente. coloca um óculos e você lê. Eu não tenho um óculos que eu coloque e eu vá ler. Então, assim, mas fora isso, eu sou tão inteligente quanto, eu tenho tanto poder de aprender, de me desenvolver, de ser um profissional competente. Da mesma forma, agora, a vida inteira eu vou ter resistência para a leitura. E que isso pode, na maioria das vezes, desencadear na escrita. Né? Então, Uhum, assim, eu não falei também ali, alguém acho que questionou aí um dos sinais que realmente a escrita, né, que é a disgrafia, que é um reflexo justamente da questão da dificultura, ele vai repetir na escrita. Então, escrita, por exemplo, faltando letras, com letras invertidas, palavras juntas, uma frase inteira junta, sem a noção de como separar aquelas palavras. Então, são outros sinais também que eu acabei não citando lá atrás. Então, isso tudo a gente foi percebendo e confirmando, né, cada vez mais o diagnóstico da dislexia e a gente trabalhou em cima desses profissionais para que pudessem, né, nos ajudar na estratégia. E eu também, né, e com essa questão, eu passei a conhecer mais e ver o que é que eu posso, como subsídio, né,
família. O que é que a gente pode fazer? Então, o incentivo na autoestima, o você consegue, você vai aprender. Você saber que você vai precisar se dedicar mais. Por quê? Porque você vai Uhum. precisar ensiná-lo a fazer um resumo. Você vai ensiná-lo a fazer um mapa mental. Que vão ser coisas que no futuro ele vai poder aprender de forma muito mais fácil, né? Muito mais simples. Então, assim, associação de imagens. Então, a gente passou a fazer um trabalho também em casa, né? Então, todo o material que a gente tinha, a gente acabou adaptando no sentido de ajudá-lo a realmente criar essas estratégias, né? E que é o que a gente faz até hoje. Claro, tem um limite nisso aí para você não ser uma bengala, né, para a criança. Isso. Isso tem que ter muito cuidado. Você não pode assumir o lugar dele, precisa ajudá-lo. Isso é muito importante, né? Então, assim, Isso a é gente fez algo. isso. E aí, Eric, eu acho que tem esse papel. Você tem os profissionais que podem, né, ajudar, que foi no meu caso, fundamentais, são até hoje, né? Que são esses profissionais. E mais o trabalho família e escola. Então, assim, os pais precisam levar isso para a escola. A escola precisa fazer parte desse universo. Por isso, a gente passou a fazer essa atuação também com a associação nas escolas, né? Para conscientizar os professores, conscientizar a escola dessa importância. Porque a escola tem que estar casada. A escola tem que estar toda participando junto das decisões. Então, vai ter conteúdo adaptado ou não vai ter conteúdo adaptado? A prova vai ser Uhum. diferente? A forma da prova vai ser diferente, vai ser em caixa alta para que facilite a leitura dele, vai ter um ledor. Isso tudo depende do nível da dislexia e do que aquela criança precisa, né? Mas assim, isso vai ser com base em quê? No diagnóstico No- e na é. definição, no acompanhamento do profissional. O profissional que vai dizer o que a criança precisa não é o pai, não é a mãe, né? O Essa profissional como você questão. é que vai dizer, olha, ele precisa que seja feito dessa forma. A gente precisa trabalhar com isso, precisa trabalhar neste caminho. Então, com essa, né, eu acho assim, com essa estrutura, a gente realmente trabalha para que a criança ela possa se desenvolver, né, no sentido de ultrapassar todos os obstáculos que ela tem. Essa questão que você traz do diagnóstico, realmente tem, muita gente tem medo desses rótulos, né? Que a gente já conversou uma vez sobre isso, sobre essa questão de rótulos. Eu me preocupo também, porque de uma certa forma tem muita gente que senta em cima do rótulo e acha que o rótulo ele vai, o nome vai ser a salvação de todos os males. E não é assim. Ele é apenas um norteador para que a gente possa realmente desenvolver estratégias para que aquela criança, não é toda a criança, é ela se desenvolva. Porque uma coisa também que a gente tem que deixar muito claro, a dislexia é coisa muito particular. É, As características são muito particulares. Então, as intervenções, elas não podem ser uma receita de bolo, porque existem as particularidades de cada criança. Existe a aceitação também de cada criança, a idade de cada criança. Então, eu tenho uma sensibilidade muito grande quando eu atendo principalmente adolescentes com as características de dislexia, porque eles são os atores principais, então eles têm que ser ouvidos também. Porque tem crianças que não querem provas adaptadas, por exemplo, porque isso. eles se sentem excluídos do grupo e isso faz mal para eles internamente e acaba desencadeando outras coisas que agora a gente não quer. Não é necessário a gente promover isso. Então, o que, que a gente faz? Busca estratégias para que ele dê conta de fazer uma prova dentro de um universo que ele sabe que vai ter que ter um pouco mais de dedicação, de atenção, né, da Sim, parte dele. Então, quando a gente fala nessa questão do diagnóstico, ele é importante porque ele é norteador, mas ele não é o ponto final. Que às vezes a gente pega um diagnóstico, coloca debaixo do braço e não é. faz nenhum tipo de mediação com a escola, não faz nenhum tipo de mediação com os profissionais. Então, o que, que a gente vai proporcionar para essa criança? Apenas um nome, apenas um rótulo. E não vai promover que ele se desenvolva e crie as suas estratégias. Porque o objetivo não é que ele fique com uma bengalinha ali embaixo do braço
o nome, mas sim que ele vá buscando formas de superar tudo isso. Eu tive uma situação uma vez que foi bem essa realidade. Chegou para mim um diagnóstico, passou um ano, assim, fez o quê? Como é que tá agora? O que que evoluiu? Nada. O diagnóstico já não está aqui na escola? E o que que foi feito por detrás disso? O diagnóstico por si só não faz com que a criança se desenvolva, muito pelo contrário, ele é apenas um norte para que a gente possa ajudá-lo a se desenvolver cada vez mais dentro das suas particularidades. Então, isso é extremamente importante que a gente deixe bem frisado, porque às vezes a gente acha que um diagnóstico é apenas um papel, e não é só É, isso. é o Ele vai dar começo. um norte, ele é apenas o começo. Ele vai dar um Começo. norte para a família, em como orientar o seu filho dentro de casa, vai dar um norte para a escola, em como conduzir esse processo dentro da formalidade escolar, que cada um é cada um. Então, a gente tem que valorizar muito essa questão do diagnóstico e não ter medo de correr atrás logo nos primeiros sinais que a gente percebe. Lógico que você não vai diagnosticar uma criança com dislexia aos 4 anos de idade, porque ela está fazendo parte de um desenvolvimento natural do ser humano. Porém, a gente precisa ter esse olhar, né? Isso, isso. E esse exemplo que você deu, eu tive uma situação que, assim, realmente, no momento, primeiro, segundo, terceiro ano, são os piores anos, né? É o momento em que você Uhum, realmente vem, porque é a alfabetização, né? Então, sim, ali ele vem realmente as características, a dificuldade, o primeiro momento, o primeiro encarar da situação nessa faixa, né? Segundo, terceiro ano do ensino fundamental. Então, nessa época, ele estava com a autoestima tão baixa e a gente teve que trabalhar essa questão da autoestima. Mudamos de escola, porque a gente não estava tendo uma parceria com a escola. E a gente teve uma professora na escola nova que ela entendeu completamente o processo. Ela entendeu, assim, eu digo que realmente foi uma pessoa que fez diferença. E por isso eu acho a importância dos professores, né, saberem o que é, dos professores entenderem a diferença que faz. A gente já teve algumas experiências muito positivas com professores, né, assim, com o mudar do olhar do professor e uhum, a consequência disso. Né? Então, assim, nesse caso, existiam apresentações, era um sofrimento uma apresentação. Por quê? Porque todo mundo apresentava. Agora, imagine decorar uma fala, se expor, né? Aí diziam assim: não, mas fica com o papelzinho, qualquer coisa você lê na hora o papelzinho. Pior ainda. Aí é é a morte. Aí é que não dá. Então, assim, aí no primeiro momento de uma primeira apresentação, o que é que essa professora percebeu? Ele é muito criativo. Então vamos explorar a criatividade dele, vamos trabalhar essa habilidade dele, vamos fazer com que ele se sinta pertencente ao grupo por essa habilidade dele. Então, eu me Justamente. lembro que foi um trabalho de ciências. E aí ela fez o seguinte: cada um vai apresentar, tem fala, distribuindo fala, e aí ele falou o seguinte: tá, eu posso fazer uma maquete? Pode. Então ele fez uma maquete, uma fábrica, uma de chocolate com milhares de bombons, enfim, ele usou a criatividade dele. Ele demonstrou o conteúdo do que era a matéria na época, né? E ele ficou com a autoestima lá em cima. Por quê? Porque ele viu que ele podia fazer. Ele podia demonstrar o conhecimento que ele tinha de uma outra forma. Porque o conhecimento está ali. Não é porque ele é disléxico que ele não vai aprender. Não é porque ele é disléxico que ele não Justamente. tem o conteúdo. Entende? Então, a valorização da habilidade, ela mostra que com aquele desenvolvimento daquela habilidade, ele consegue ter uma autoestima melhor e realmente encarar. Por quê? Porque aí você acha que você pode. Se você acha que você não consegue, você vai encarar? Pular um De jeito obstáculo que você nenhum. acha que você não consegue? Você tem De um metro jeito e nenhum. meio, tem um obstáculo de 2 metros. Eu não consigo pular. Você vai encarar? Não vai encarar. Então, isso é natural da criança, do ser humano. Eu tenho um obstáculo, eu vou correr desse obstáculo. Né? Eu vou encarar se eu tiver alguma possibilidade de eu pular aquele obstáculo, de eu avançar naquele obstáculo. Então, você precisa levar para a criança essa segurança. Você Sim. pode, você consegue.
corra atrás que você consegue. Se você não conseguir 100% hoje, você conseguir amanhã. Hoje você faz um pouquinho, hoje você faz de uma outra forma. Então, assim, eu acho que esse papel também é fundamental, né? A trazer essa consciência para a escola. Por isso que eu acho que a atuação também profissional com escola, isso é muito importante, porque a escola, ela tem que perceber como o direcionamento que os professores e que a própria escola dá para a condução disso, a diferença que faz no resultado, né? A gente já teve algumas experiências com isso. Teve aí ele pequeno, ele maior, já teve outro tipo de situação bem semelhante que a gente fez palestra na escola, né? E o professor disse: "Poxa, agora eu entendo várias situações. Agora eu entendo várias situações de outros alunos." Porque assim, Érica, assim, a gente sabe que não existe hoje ainda uma quantidade, né? A gente não tem uma contagem real, né? Que a gente possa dizer qual é o percentual real, né? Dos transtornos de aprendizagem. Mas existe uma avaliação mundial, né? Uma pesquisa que identifica que entre 10 e 17% da população tem dislexia, tem algum transtorno de aprendizagem Maior, maior do que o próprio TDAH. maior do Mas que o o que próprio que TDAH. acontece? Eu estava analisando esses dias, a dislexia, ela passa como se fosse muito silenciosa, É, né? Ela é é, diferente de outros tipos de transtornos que é visível. Então, de uma sim, certa forma, ela é muito silenciosa. Então, sim, até você realmente chegar nessa clareza que a criança ela está sofrendo, não porque ela quer, mas sim porque ela não tem condições, essas ferramentas para superar aquilo, gente, já se passou uma eternidade. é, E essa criança vai sofrendo, e essa criança vai sim, acumulando frustrações ao longo da sua formação, que pode chegar até um ponto dela simplesmente não querer ter gosto pela escola e abandonar a escola. Que é. antigamente acontecia muito isso, porque não era discutido sobre dislexia, não era discutido sobre as dificuldades de aprendizagem. Hoje, graças a Deus, a gente está muito mais debruçado nessas questões que envolvem o desenvolvimento da criança, nessas questões de aprendizagem, e a gente está tendo um olhar ainda um pouco mais apurado, mas ainda enfrentamos dificuldades. Porque mesmo com toda essa mudança que a gente tem conceitual, científica e tudo mais, ainda nos deparamos com muitas pessoas, muitos educadores, muitas instituições que não conhecem as características, não sabem lidar, não sabem quais caminhos aproveitar da criança para que ele se desenvolva. Por exemplo, essa ideia de você trabalhar essa habilidade da maquete, gente, não existe uma receita de bolo para o processo de aprendizagem. Não é porque fulano falou, você também tem que falar, você pode expressar o seu conhecimento de uma outra forma. Então, isso é importante que os professores eles tenham essa visão, que a educação por si só, ela tenha essa preocupação de olhar o sujeito único e não dentro de um quadrado que todo É, mundo tem que agir da mesma forma, falar da mesma forma, ter as mesmas habilidades, porque isso não existe, cada um é um, e isso não é valorizado, Pri. Eu percebo muito isso, tanto na minha a prática educação da escolar, vida. quanto na parte clínica. Não é valorizada essa individualidade, esse conhecimento único que o sujeito traz. Então, essa ação que a Dislex Bahia faz, né, e a gente vai disseminar cada vez mais essa questão aqui em Salvador, na Bahia, ela tem um peso tão significativo porque muitas pessoas desconhecem o que é, como tratar, quais caminhos que eu vou precisar percorrer, e também, por outro lado, acham que num passe de mágica isso vai se resolver. E também não é assim. Então, quando você leva, né, você veio com essa proposta, também levar para o pai que isso leva tempo. Isso não é no passe de mágicas. A criança, ela não vai desenvolver todas as estratégias possíveis e imaginárias para dar conta de todas as etapas de desenvolvimento que ela vai ter ao longo da sua infância, adolescência, vida adulta. Então, porque eles acham assim, não, comecei a terapia, em um ano eu já quero que ele esteja bem.
Não Não é. é assim. Não é assim, até porque é um conjunto, né? É um É um conjunto. conjunto de Você fatores, tem, a gente justamente. está falando de vários pontos, né? A gente está falando de autoestima, do psicológico da criança, do apoio da família, do apoio da escola. Então, assim, você não consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Você não consegue Não. que tudo isso saia perfeito. Você tem a situação, por exemplo, como trabalhar isso com um coleguinha. Como o colega enxerga isso? Como o colega enxerga isso? Uma vez, no aniversário, umas meninas, né? Porque as mulheres são mais assim, né? Aí as meninas chegaram para me tia, o que é dislexia? Muito interessante, porque assim, elas sabiam, né? A professora fez questão, isso foi fantástico também, que eu acho que é algo que, assim, você não exclui, você inclui. Quando Uhum. você coloca o que é e deixa claro. Você está incluindo, você não está excluindo. E muitos pais acham que se os outros ficarem sabendo, vão excluir. É, muito pelo Claro que contrário. existe essa preocupação, é normal. Claro, eu não tenho essa preocupação, tenho todos os dias. Claro, isso é normal. Agora, o que a gente tem que trabalhar não é para esconder, é para que seja feita a inclusão de fato, né? Então, assim, quando você consegue mostrar para uma turma de colegas, na época de, se não me engano, 11 anos, eles estavam em 11 anos mais ou menos, né? 11, 10, 11 anos. O que é que um coleguinha, né, apresenta quando ele faz uma prova com o ledor. Por que que aquele coleguinha, ele tem uma prova que tem o mesmo conteúdo, que no caso do meu filho tem, mas outra situação poderia não ter, né? Uhum, uhum, Depende das situações, né? O conteúdo dele hoje é adaptado na parte de inglês, mas nas matérias e na parte de textos de português. Então, os textos muito longos a uhum. professora faz um resumo. Mas assim, o que que acontece? Isso depende de cada um, depende de cada criança, né? De cada diagnóstico. Então, assim, quando o colega vê por que que ele faz isso, por que que ele, né? E ele fica sabendo que não é porque ele é burro, não é porque ele é desmotivado, não é porque ele é inferior a ninguém, é porque o colega do lado usa óculos, ele tem dislexia. Simples. Entende? Então, assim, nesse momento, eu acho que foi muito interessante, porque essa professora, ela fez isso. Ela explicou para os colegas, né? Então, assim, por isso que as meninas vieram. É claro que da forma como ela explicou, talvez não tenha ficado 100% claro. E também as crianças são pequenas, Lógico, mas o entendimento da criança, às o vezes, naquele entendimento. momento não estava É, preparado. mas veio aquela questão de, assim, meu amigo, e aí? Né? Então, assim, isso ajuda na inclusão, tá? Com certeza. A questão do bullying, ele vai existir, gente. Vai existir. A gente precisa estar atento, a escola precisa estar atenta, né? A gente precisa conversar muito com a criança. Por quê? Porque é diferente. O que é diferente chama atenção. E é diferente. Por que é diferente? Porque tem um transtorno de aprendizagem. Não é algo que você vai impedir dele ser um bom profissional, dele ter um sucesso acadêmico. Não é. Mas é algo que é diferente. Se o Ele menino vai pintar o apenas cabelo de criar azul estratégias para e dar para conta dos superar. mesmos assuntos, das mesmas questões, vai passar pelo vestibular, vai passar pela vida adulta, trabalha, nananana. Só que cada um, até nós, até as pessoas que não têm um diagnóstico, também vão criando as suas estratégias ao E longo da vida para você ir lidando com as adversidades. É a mesma coisa. Então, o que, que mesma coisa. acontece? Essa tríade, né, família, escola, profissional e criança, né, vou botar a criança dentro desse universo, gente, é extremamente importante. E sempre falar muito a verdade, porque o que é escondido traz curiosidade, traz a repulsa, traz o afastamento, que a gente vê muito isso também, o afastamento dessas crianças que muitas vezes apresentam características diferentes daquele padrão que existe dentro da sala de aula. Então, o falar a verdade acima de qualquer coisa, não esconder nada, até Não. porque é pior, porque ele vai descobrir em algum momento. E Sim. daí ele vai começar a fazer questionamentos. Por que que eu não soube disso antes? Ele é o É, ator disso, gente. é, é.
né? É Ai. exatamente isso. Eu acho engraçado, meu filho mais velho, ele é canhoto. E um dia ele chegou da escola e fez: Minha mãe, me disseram na escola que eu sou canhoto. Eu vou morrer? É isso, é o desconhecido. E realmente, assim, ele ainda ficava se decidindo, e ele é um Uhum. pouco destro, né? E aí a gente não chamou atenção. Aí eu fiz: Por quê? Eu sou destra, você é canhoto. Seu pai é Tem canhoto de pé, habilidade tanto quanto. esquerda. Tá tudo Mas é certo. aquela coisa da social, né? O que não está dentro É daquele padrão, né? Ele não pode fazer parte. Muito pelo diferente. contrário, né? Agora, Pri, teve um questionamento de Nessa, que a gente vai agora vir um pouquinho para a nossa realidade, né? Atual. E ela colocou assim: o que que a gente faz, né? Nesse período que nós estamos em isolamento, com os filhos dentro de casa, né? Que tem essas características. Como que você está lidando com isso, Pri? Veja só, é difícil, porque a primeira coisa é colocar a rotina. A Uhum. rotina e a organização. Por quê? Porque realmente existe uma característica, né, forte da questão da desorganização. Sendo que essa desorganização não é por desleixo, é simplesmente pela falta de atenção. A questão do TDAH. Né? Então você acaba tendo um pouco aquela situação de que os lápis ficam esquecidos, os cadernos ficam, né, daquela matéria, era da outra matéria, enfim. Então precisa se manter essa rotina, né? Eu acho que assim, no meu caso, nós somos realmente assim beneficiados, né, pela escola, porque a escola manteve as aulas. Então a gente tem a escola online, com a aula online, com chamada no horário normal. Então ele precisa acordar no horário pouco, né, não tão cedo quanto antes, que não tem deslocamento. Uhum. Ele precisa acordar no local. Então, assim, a gente está atento ao quê? A ele sentar na mesa dele, ele ter a postura da escola. De vez em quando eu entro no quarto, ele tá lá todo relaxado. Não, você precisa estar. Aí de vez em quando ele vai para a cama para poder dar uma encostadinha. Não, você precisa estar. Você tá na aula. Se você estivesse na sala, você tava assim, você não tá. Então assim, ter realmente o hábito, né, da aula, né, durante então a manhã toda ele tem a aula e ele está tendo as atividades normais, tarefas, provas, avaliação, tudo normal. Claro que é completamente diferente, né? Então, por exemplo, a gente não tem um apoio, né, hoje de um profissional que a gente tinha que fazia uma parte como uma espécie de banca, mas que fazia um acompanhamento dele com a parte de leitura das atividades que ele tinha para fazer. Por quê? Porque eu chegando à noite do trabalho, a gente acabava fazendo mais a questão de avaliação, de estudo para as avaliações, enfim. Então, assim, ele tá precisando se virar mais sozinho, porque eu continuo trabalhando. Eu tô em home office, mas estou trabalhando. Né? Então, assim, também o papel da mãe e do pai nesse sentido. Porque se você passa, porque eu tô em casa, né? A fazer por ele, ele também não vai se organizar. E não vai, e vai acabar ao contrário. Em vez dele evoluindo nesse período agora, ele vai estacionar. Então, Uhum. assim, o que eu achei foi que, no meu caso, foi uma questão positiva. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho tempo para poder realmente parar. E a escola, como tem a questão de estar em casa, então eles dão prazo. E no sistema da escola, acaba o prazo, você não faz mais a tarefa. Então, às vezes, a Perfeito. professora passa de manhã para 4 horas da tarde. É o limite. Ele Então acaba tem que a ter a aula, rotina, né? almoça. Tem que ter Tem que ter organização. rotina. Então, assim, isso é importantíssimo. Então, assim, se a escola não está tendo não está podendo fazer isso, porque eu sei que nem toda escola está podendo, Uhum. os pais precisam redobrar essa questão da rotina em casa. O horário de leitura, o horário de fazer atividade, o horário de arrumar suas coisas, porque você vai ter aula no outro dia. Como se você não arruma mochila para ir para a escola, você vai ter que Sim, arrumar suas coisas. Seu ambiente de estudo tem que estar arrumado. Então, assim, eu acho que o maior desafio é a gente também não deixar ser levado pelo momento de que está em casa. Entende? Então, assim, com eles certeza. precisam da rotina, eles precisam da organização. Eu acho que todo mundo precisa. Mas no caso da criança com a dificuldade de aprendizado, tudo vai ser motivo para ele não fazer a tarefa.
Tudo vai ser o motivo para ele dar aquela relaxada naquele momento. É a velha que a gente falou agora, você não querer enfrentar o obstáculo. Então é mais fácil Uhum. você, né, não fazer. Então, assim, a gente precisa estar atento a isso. Então, o que eu tenho feito é isso. Aí eu coloco um horário para ele no final da tarde. Esse horário a gente para, eu tiro suas dúvidas. Mas se você não correr atrás de fazer sua atividade, muitas vezes você vai ter que não fazer. E você vai perder seu ponto. Porque eles E deixar precisam. também, né, Pri, sofrer essas consequências também, Isso, porque ele precisa arcar independente pela de conta. qualquer coisa, tem a questão da responsabilidade por detrás de tudo isso. Isso. Tem a questão da responsabilidade, entendeu? Então, assim, tem situações em que eu digo assim, poxa, mas você podia ter corrido atrás, não ter perdido essa atividade, sabe? Uhum, Mas tem outras situações que eu vi que ele vê que eu não tô podendo ajudar, e aí ele vai fazer, porque ele faz, eu vou perder. Aí ele faz, uhum. ele pode fazer errado, mas tá fazendo. Mas cria uma estratégia de resolução de problema. Exatamente. Que isso também a gente precisa proporcionar, porque sempre se tiver alguém na retaguarda, como que É. ele vai resolver esse problema? Pri, você acredita que nós temos 3 minutos? Você acredita Eu nisso? ia te perguntar se você está acompanhando esse tempo, porque senão a gente fala aqui até Três amanhã. minutos. 3 minutos, Pri. Passou Bom, voando. pois é, então é, eu queria falar um pouquinho rapidamente, né, sobre o trabalho da associação, que eu acho que a gente já falou, mas assim é importante a gente frisar, né, que assim a divulgação da associação é importante. A gente tem Face, a gente tem site com nossos eventos, nossas palestras, a palestra de Érica, as minhas, as dos Hum, todos os convidados quando a gente faz os eventos, estão lá no nosso site, explicando direitinho tudo o que é, todas as dúvidas que vocês possam ter. Quem tiver, assim, aí eu tenho uma amiga que acho que a filha dela manda uma mensagem carinhosa e pensem que essas pessoas elas precisam ser acolhidas, os pais precisam ser acolhidos, porque eles se sentem muitas vezes, eles não querem ver, eles não querem enxergar. Então não pense, poxa, eu mandei uma informação e ela não ligou. Ou aquela família não tá ligando pro filho. Às vezes não tá, mas às vezes também, gente, elas não conseguem realmente, né, abrir o coração para isso. E é preciso, né? É preciso ser mãe nesse momento, é preciso ser pai. Eu tô falando como mãe, mas o pai é a mesma coisa. Então, assim, a gente tá lá no Instagram, tá? Dislexia Bahia, no Face, no site nosso. Então, divulguem. A gente vai nas escolas para poder orientar, né? Fazemos esse trabalho também de ir, orientar os professores, orientar os coordenadores sobre o que é, como poder trabalhar, né? E a gente também tem essa questão das leis, que a gente também, né, trabalha para poder tentar trazer leis, não só municipais, estaduais, como também a federal, para a nossa causa. Né? E hoje a gente faz parte também de um grupo que é importante todo mundo conhecer, que é o Mães de Dislexia Brasil, que é um grupo que está congregando aí todas essas ações que estão espalhadas por todos os estados, né? E alguns não têm, mas a gente está buscando também mobilizar para que a gente possa unir forças e trabalhar realmente a inclusão dessas crianças e a divulgação do que são os transtornos. E é isso. perfeito, minha amiga. Perfeito. Estamos juntas Estamos juntíssimas para sempre. crescer cada vez mais essa associação, para que a gente possa levar realmente esse acalento para as famílias, esse acalento para as crianças, para que elas realmente trilhem um caminho na vida pessoal delas com muita tranquilidade, com muita leveza. Isso não Isso. pode ser um peso nas costas Peso. dela. Muito Não. pelo contrário, tem que ser algo leve, que elas saibam lidar, até porque cada um tem as suas particularidades. E o nosso objetivo, eu falo daí o meu enquanto profissional, é proporcionar isso a essas crianças, a leveza para que elas aprendam a lidar com as suas adversidades, 28 segundos, 27, e que elas realmente trilhem o caminho da melhor forma possível, porque elas são iguais a qualquer outra, têm as mesmas habilidades. Exatamente. Meu Exatamente. amor, eu agradeço muito o Um pessoal que esteve aqui beijo. conosco, tivemos 33 pessoas nos assistindo, foi Que bom. maravilhoso. Vamos voltar, pensar em Vamos. temas relevantes a todos. E Pri, Vamos sim.